NASA. O próprio nome evoca imagens de exploração espacial pioneira, descobertas científicas e a busca da humanidade para alcançar as estrelas. Mas por trás dessa fachada brilhante existe um reino sombrio de segredos, controvérsias e mistérios que a agência preferiria manter enterrados. Hoje estamos revelando 5 dos segredos mais aterrorizantes da NASA que eles rezam para você nunca descobrir. Ao final deste vídeo você questionará tudo o que pensava saber sobre a exploração espacial. Por décadas a NASA tem sido a janela da humanidade para o cosmos, inspirando gerações com imagens de galáxias distantes e histórias de astronautas corajosos. Mas o que acontece quando essa mesma organização, em quem confiamos nossas maiores ambições, abriga segredos tão sombrios que poderiam destruir para sempre a confiança pública? O que estamos prestes a revelar não é apenas chocante, é absolutamente aterrorizante. Número 5. Quando astronautas se tornaram contrabandistas espaciais. O escândalo da Apollo 15 que abalou a NASA. Imagine isto. Você é um astronauta, um dos indivíduos mais elite da Terra, escolhido entre milhares para representar a humanidade entre as estrelas. Você dedicou sua vida à ciência, exploração e à nobre busca do conhecimento. Mas e se eu te dissesse que alguns desses heróis não eram tão nobres quanto pareciam? Em 1971, durante a missão Apollo 15 à Lua, os astronautas David Scott, Alfred Worden e James Irwin fizeram algo que mancharia para sempre seu legado e exporia uma violação chocante de confiança dentro das fileiras da NASA. Esses 3 homens, confiados com uma das missões mais sagradas da humanidade, secretamente levaram aproximadamente 400 capas postais não autorizadas, envelopes especiais projetados para serem selados e carimbados para a superfície lunar. Mas isso não era uma simples coleta inocente de lembranças. Eles haviam feito um acordo com um comerciante de selos alemão para vender essas capas a preços astronômicos uma vez que retornassem à Terra. O plano era simples: levar as capas para a Lua, trazê-las de volta e lucrar com sua jornada histórica. Quando a NASA descobriu esse esquema, as consequências foram imediatas e devastadoras. Os astronautas foram forçados a devolver cada centavo que haviam recebido, mas o dano estava feito. Suas carreiras terminaram e efetivamente nenhum deles jamais voou no espaço novamente. Este incidente revelou algo aterrorizante sobre a natureza humana. Mesmo em nossas buscas mais nobres, a ganância e a corrupção podem criar raízes. Destruiu a imagem dos astronautas como heróis incorruptíveis e mostrou que o processo de seleção da NASA tinha falhas sérias. Número 4. As fitas perdidas do pouso na Lua. Como a NASA mera acidentalmente apagou a história. 20 de julho de 1969. O dia em que a humanidade pisou pela primeira vez em outro mundo. As palavras históricas de Neil Armstrong: "Esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade", foram transmitidas para aproximadamente 650 milhões de espectadores em todo o mundo. Você pensaria que um momento tão monumental seria preservado com o máximo cuidado para gerações futuras. Você estaria errado. No que só pode ser descrito como uma das falhas de arquivo mais catastróficas na história humana, a NASA admitiu na década de 1980 que as gravações originais de televisão de varredura lenta de alta resolução do pouso na Lua haviam sido acidentalmente apagadas e gravadas por cima. Sim, você ouviu corretamente. As imagens mais importantes na história humana foram tratadas como um filme caseiro descartável e simplesmente apagadas para economizar dinheiro em fitas de armazenamento. As imagens que vemos hoje de Armstrong e Buzz Aldrin na superfície lunar são na verdade uma cópia de menor qualidade, gravada de monitores de televisão durante a transmissão original. As gravações originais nítidas e detalhadas que poderiam ter fornecido clareza sem precedentes da maior conquista da humanidade se perderam para sempre. Esta revelação alimentou inúmeras teorias da conspiração e levantou questões perturbadoras sobre a competência e prioridades da NASA. Como uma organização confiada com bilhões de dólares e as maiores ambições da humanidade comete um erro tão catastrófico? Número 3. A Face em Marte, evidência alienígena ou o maior encobrimento da NASA. Em 1986, o orbitador Viking 1 da NASA capturou uma imagem que desencadearia décadas de controvérsia e especulação. Em uma região de Marte chamada Cydonia, a câmera revelou o que parecia ser uma face humanoide massiva olhando da superfície marciana. A mera Face em Marte tornou-se uma sensação instantânea, com muitos acreditando que era evidência de uma civilização alienígena antiga. Mas aqui é onde a história se torna verdadeiramente inquietante. Por anos a NASA descartou a face como um simples truque de luz e sombra, nada mais que uma formação rochosa natural. No entanto, eles pareciam estranhamente relutantes em tirar imagens de maior resolução da área. Quando finalmente fizeram, décadas depois, a agência alegou que as novas fotos provavam
afirmavam que era apenas uma mesa, uma formação geológica natural, mas muitos pesquisadores argumentam que as imagens posteriores foram tiradas sob diferentes condições de iluminação e de diferentes ângulos, tornando uma comparação justa impossível. O que é verdadeiramente aterrorizante é a possibilidade de que a NASA tenha estado deliberadamente ocultando evidências de vida extraterrestre. Se a face em Marte é realmente artificial, representaria a maior descoberta na história humana. O fato de que a NASA tem sido tão desdenhosa e aparentemente evasiva sobre esta descoberta levanta questões arrepiantes sobre o que mais eles podem estar escondendo do público. Estamos sozinhos no universo ou a NASA está mantendo a verdade enterrada para prevenir pânico em massa? Número dos os cosmonautas perdidos, mortes ocultas na corrida espacial. Durante o auge da Guerra Fria, a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética era mais que uma competição, era uma questão de orgulho nacional e supremacia global. Enquanto as missões da NASA eram amplamente públicas, há alegações perturbadoras de que a agência estava ciente de cosmonautas soviéticos que morreram em missões fracassadas que nunca foram oficialmente reconhecidas. Esses cosmonautas perdidos representam um dos capítulos mais sombrios na história da exploração espacial. De acordo com várias fontes, incluindo transmissões de rádio interceptadas por operadores de rádio italianos, vários cosmonautas soviéticos pereceram em missões espaciais que foram encobertadas por seu governo. O que é aterrorizante é que a NASA, através de suas conexões de inteligência, provavelmente sabia sobre essas mortes, mas permaneceu em silêncio. As implicações são arrepiantes. Se a NASA sabia que pessoas estavam morrendo em missões espaciais secretas e não disse nada, revela um desprezo insensível pela vida humana em favor de considerações políticas. Sugere que a corrida espacial não era apenas sobre exploração e descoberta, era sobre vencer a qualquer custo, mesmo que significasse fazer vista grossa para mortes evitáveis. O fato de que os sacrifícios desses cosmonautas permanecem amplamente desconhecidos e não reconhecidos torna seu destino ainda mais trágico. Número 1. O mistério dos raios cósmicos de ultra-alta energia. Partículas que poderiam acabar com tudo. Talvez o segredo mais aterrorizante que a NASA não quer que você saiba envolve raios cósmicos, partículas de alta energia que constantemente bombardeiam a Terra do espaço profundo. Enquanto a maioria dos raios cósmicos são inofensivos, a NASA detectou raios cósmicos de ultra-alta energia, com energias tão extremas que desafiam nossa compreensão atual da física. Essas partículas atingem a Terra com forças que excedem qualquer coisa produzida por aceleradores de partículas feitos pelo homem por fatores de milhões. O que torna isso verdadeiramente aterrorizante é que os cientistas não têm ideia de onde essas partículas vêm ou o que as cria. As energias envolvidas são tão enormes que desafiam as próprias leis da física como as entendemos. Algumas teorias sugerem que elas poderiam ser produzidas pela colisão de buracos negros massivos, os estertores da morte de galáxias inteiras, ou mesmo fenômenos mais exóticos que ainda não podemos compreender. Mas aqui está a parte mais arrepiante. Essas partículas estão constantemente atingindo a Terra e estamos completamente indefesos contra elas. Enquanto a maioria passa inofensivamente, o fato de que forças tão incompreensivelmente poderosas estão regularmente atingindo nosso planeta sem aviso é profundamente inquietante. A NASA sabe sobre essas balas cósmicas, mas não há nada que possam fazer para pará-las. Somos essencialmente alvos fáceis em um campo de tiro cósmico, esperando que uma dessas partículas de ultra-alta energia não atinja algo crítico. A existência dessas partículas também levanta questões perturbadoras sobre a natureza do nosso universo. Se forças tão poderosas existem e não as entendemos, o que mais existe lá fora que poderia ameaçar nossa existência? O silêncio da NASA sobre os perigos potenciais desses raios cósmicos sugere que eles estão mais preocupados em evitar pânico do que em preparar o público para ameaças potenciais. Esses 5 segredos revelam um lado da NASA que a agência preferiria manter oculto. Embora a NASA tenha alcançado feitos incríveis e expandido nossa compreensão do universo, está claro que existem aspectos de seu trabalho que permanecem envoltos em segredo, controvérsia e terror genuíno. Desde corrupção e incompetência até possíveis encobrimentos e ameaças existenciais, essas revelações mostram que a organização em que confiamos nossas ambições cósmicas tem um lado muito mais sombrio do que a maioria das pessoas percebe.